Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou bem e eu espero que vocês estejam bem também. Eu sou a Ângela e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o nosso lugar seguro. Aqui é o lugar onde nós podemos ser nós mesmos, sem julgamentos ou restrições, tá bom? Esse é o nosso combinado aqui. Esse é um canal de autoconhecimento, de crescimento e de desenvolvimento pessoal, profissional, emocional. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, tá bom? Toda semana a gente vai postando os conteúdos que com certeza podem fazer alguma diferença para você, pode servir para algum momento, tá bom? Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que a gente escuta todos os dias. Milhares de pessoas sofrendo e passando por isso diariamente. O assunto de hoje é um assunto que incomoda demais, que às vezes tira os nossos sorrisos, tira a nossa paz, faz a gente sofrer. E às vezes a gente nem tá se dando conta. Às vezes a gente já não tá dando conta de disfarçar, de engolir o choro. E aí você fica esperando que alguém note, que alguém ouça, que alguém escute, que alguém dê atenção. E a sensação que dá é que não tem ninguém ouvindo, que não tem ninguém escutando. Aqui a gente se ouve. Essa é a intenção do nosso canal, para que você tenha certeza, que você saiba que você não está sozinho, tá? Nós vamos falar sobre a ansiedade. Quem nunca, em algum momento, sentiu ou sofreu por ansiedade? Esse é um mal que infelizmente tem afetado muita gente. Só que eu quero pedir licença, tá? Que eu não falo como uma profissional, eu falo como uma amiga, tá? Que quer te ouvir, que quer trazer algum afeto e que me importa com você, eu me importo. Eu queria que a gente começasse a observar os nossos amigos do lado. Eu queria fazer uma pergunta para você. Se você está sofrendo por ansiedade bastante, se você está chorando, se você está tendo crises de ansiedade, se você está tendo insônia, o que te levou, meu querido? Quais são os gatilhos e quais são os pensamentos que estão te levando a essas crises? Sabe o que acontece? A gente tem ouvido, a gente fica se sentindo na obrigação de ser forte o tempo todo, de ser autossuficiente o tempo todo. Sabe, nós mulheres ficamos tentando ser a Mulher Maravilha, vocês, rapazes, achando que precisam ser o Superman. Nós não precisamos ser assim o tempo todo. Todos nós temos o nosso momento de vulnerabilidade. Será mesmo que você não pode demonstrar em momento algum nenhuma vulnerabilidade? Por que é errado? Porque a gente precisa fingir que está feliz o tempo todo? Porque nós precisamos utilizar das redes sociais para passar para os outros uma imagem e uma visão de vida que não é real? Será que não estamos sendo muito influenciados por padrões que a gente fica tentando se encaixar, que a gente fica tentando atender a expectativa de outros? O caminho, a gente precisa entender que cada um tem o seu caminho, cada um segue a sua rota. A gente fica se comparando e é isso que vai causando essa ansiedade. Nossa, mas a pessoa que está aqui do meu lado conseguiu muito mais. A pessoa que está aqui parece que a vida dela está fluindo e a minha sempre parada. Essa autocobrança, esse olhar mais para a vida dos outros do que para a nossa é o que causa essa ansiedade. A ansiedade, eu queria falar uma coisa com vocês que faz parte de um curso que eu tenho feito. Você sabia
que a nossa mente nunca sabe quando nós estamos tendo só um pensamento? Para nossa mente, tudo é real e tudo está acontecendo. Então, por exemplo, quando você começa a imaginar, quando você começa a pensar mil coisas, ai, mas e se acontecer tal coisa? E se eu perder o emprego? Se eu perder o emprego, minha família vai passar necessidade, e se eu terminar esse namoro, a gente começa e se, o que acontece? Nesse momento, o nosso cérebro não sabe o que nós estamos pensando e ele toma tudo como verdadeiro. E aí quando você começa a pensar demais, ele começa a acreditar que tudo aquilo ali está acontecendo, e aí começa a ter uma descarga de adrenalina, começa a vir aquele frio na barriga, único e simplesmente por pensamentos que você alimentou. Existe algo que se chama combustível vermelho. O que é isso? O nosso pensamento, ele dura cerca de um estalar de dedos, só isso. Tudo que vier depois, todo o tempo que exceder de 1 segundo, é onde você injetou o combustível vermelho. Você colocou energia, você alimentou aquele pensamento, e aí você entra numa frequência absurda de pensamentos negativos, e aquilo vai te causando angústia, aquilo vai te causando a sensação de medo, e você começa uma crise de ansiedade. Todo sentimento, toda emoção, ela tem uma razão, tá? Ela não vem do nada. E é interessante você pensar o que está atrás desses sentimentos que estão te causando tanta angústia. Você já parou para pensar que às vezes você está, por exemplo, dirigindo? Faz de conta que você está dirigindo. E aí os seus pensamentos tomam tanta conta do seu cérebro, da sua mente, que você anda um longo percurso e depois você fala: caramba, como eu nem vi o caminho, eu nem percebi o tempo passar, como que eu cheguei aqui? Foi tudo no automático. Isso é para você ver o poder que o pensamento tem sobre nós. Se eu pegar e falar para você agora: olha, eu vou cortar um limão ao meio e eu vou espremer ele na sua boca. Se você se permitir imaginar isso, você vai sentir que você começa a salivar. E por que salivar se é só um pensamento? Essa é uma prova de que o nosso cérebro não sabe que é só um pensamento. Tudo que você pensa, você começa a fazer da mesma forma como nós treinamos o nosso corpo. Nós fazemos o exercício e nós vamos condicionando o nosso corpo físico. Na nossa mente não é diferente. Nós vamos condicionando a nossa mente a ser reféns de pensamentos que nós vamos alimentando. De onde parte, por exemplo, um medo, tá? Os sentimentos, os pensamentos, ele vem quando você tá com medo, tá? E aí o que é interessante você pensar? Tá bom, ao invés de você tentar reprimi-lo e repreendê-lo, porque você não vai conseguir, se você entrar nessa frequência, pensamentos e outros pensamentos vão continuar vindo, fazendo um turbilhão na sua mente, gerando uma crise de ansiedade. Se questione ele, o que você está querendo me dizer com isso? E aí, ao invés de você tentar parar de pensar nisso, você vai tentar imaginar o que de pior pode acontecer. Tá bom, se eu for dispensada, tá, se eu for mandada embora, o que acontece? Percebe que quando você tem esse pensamento, qual é a primeira coisa que você pensa? A minha família, ou eu vou passar dificuldade, ou eu vou passar isso. Espera, para. Será que se você for dispensado, você vai simplesmente sentar, cruzar os braços e você não vai correr atrás de outro trabalho? Você não vai
existe um tempo, entende que essa dificuldade que você imagina que você vai passar, ou que sua família vai passar, não vai acontecer em minutos. Isso vai demorar dias, e em dias você tem a oportunidade e a chance de fazer muita coisa. Os problemas que nós criamos é porque a gente fica muito baseado no e se. E quando você coloca o pior cenário, você vai vendo que existem N possibilidades, que existem N opções entre o seu dispensar e o seu passar dificuldade. É que quando você está ansioso, você pula daqui para cá de uma vez só. Quando você tiver com vários pensamentos, tá? Lembra sempre disso, o seu cérebro não sabe que é um pensamento. Quando eles começarem, quando você sentir que você está começando a ficar ansiosa, ou quando você está ficando ansioso, pensa, ok, são pensamentos. O que eles estão querendo me dizer? Qual é o real medo que eu estou tendo? Quando você começa a ir de encontro com o seu medo, ele meio que perde a força. O seu desespero de eu não posso pensar, eu não posso sentir, é que é o combustível vermelho para o que você sente, entende? Existe uma técnica que fala assim, as portas que se abrem e as portas que se fecham. Quando você tiver um pensamento bem ruim, numa situação bem ruim que você imaginou, pensa, quais portas se fecharam por conta dessa situação? Por exemplo, um término de relacionamento. Quais portas se fecharam? E aí você começa a perceber, sim, eu perdi uma pessoa importante, uma pessoa que eu amo, ok. Quais portas se abrem para essa situação? Você aprendeu com ela. O que essa situação pôde trazer de benefício para você? Você percebe que muitas vezes quando um casal se separa, é só quando se separa que o outro começa a se cuidar e fazer tudo que sempre teve vontade, nunca pôde ou nunca quis? Essa é uma porta que se abriu. De repente você passa a se olhar mais, de repente você passa a se priorizar mais, de repente você vê que você deixou de viver a sua vida para viver a vida do outro. E todas essas possibilidades de você enxergar por uma nova realidade, por uma nova perspectiva, são portas que estão se abrindo. São portas que se abrem para que você não passe pela mesma situação, que você não cometa os mesmos erros. Precisa ser leve. A nossa vida precisa ser leve. Eu estava falando ontem com uma pessoa, relacionamento e o amor não é para doer. Os nossos pensamentos, que a gente procure converter eles de pensamentos assustadores para quais portas eu posso abrir com esse sentimento que eu tô tendo aqui. E eu queria fazer um pedido, eu queria fazer um convite, que você tenha coragem de se abrir quando você estiver se sentindo assim. Todo mundo se sente, viu? Você não é o único, todo mundo se sente em partes, em alguns momentos assim, mas é muito mais fácil postar o flash do que postar o corre. Dá muito mais like você postar na balada, vivendo momentos felizes. É óbvio que todo mundo quer isso. Mas talvez, por acreditar que a gente só precise ter esses momentos, nós estamos nos fechando e nós estamos deixando de pedir ajuda. E aí, com isso, muita gente está adoecendo. Que você tenha coragem de pedir ajuda e que você tenha coragem e que mude a sua visão, que ao invés de nós passarmos a olhar a roupa que o outro está vestindo ou o
tênis que o outro tá vestindo, ou seja lá qualquer futilidade dessas, olha para as pessoas que estão ao seu lado. Tenta ver. Esteja aberto para ser o apoio que alguém esteja precisando naquele momento. E que você encontre pessoas assim, que sejam um apoio para você no momento que você precisa. Tá bom, meu querido? Se precisar, conta aqui comigo. Eu tô aqui. Aqui é o nosso lugar seguro. Eu desejo que você fique muito bem. Eu desejo uma ótima semana para você. E eu desejo uma ótima semana para mim também. Tá bom? Um beijo e até loguinho.